Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Boa tarde, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Vamos dar início à sessão das 14 horas, dia 15 de junho de 2021, a reunião da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão do CARF. Nós temos pedidos de sustentação oral em relação aos itens 20 e 21. O item 20 é um processo paradigma do item 21, e em relação ao item 26, a pauta. Então, nós vamos começar por esses processos com sustentação oral. Tá? Então, item 20, recorrente a impecável roupas, relator é o conselheiro Cleucio, e é um pedido de sustentação oral do doutor Jean Adriano. Eu peço o apoio, por favor, para convocar o patrono. Ok, presidente, farei a convocação agora. Patrono convocado, presidente. Esse é paradigma, né? Isso. Boa tarde, doutor Jean. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Nós vamos fazer o julgamento dos itens 20 e 21, né? O item 20 é um processo paradigma do item 21. E o relator é o conselheiro Cleucio. Tá? O conselheiro Cleucio já nos antecipou aqui que ele está propondo uma resolução nesse processo. Nós temos utilizado a seguinte prática: quando os relatores têm uma proposta de diligência e há pedido de sustentação oral. Então, o relator leria o seu relatório, leria o seu voto, né, propondo a diligência, e aí, então, eu abriria a palavra ao senhor, se o senhor tivesse alguma consideração em relação à diligência, para ser acrescentada. Pode ser feito assim? Pode, presidente. Minha sustentação oral também seria basicamente nesse sentido. Também tínhamos um de subsidiário. Ok, então, tranquilo. Então, o conselheiro Cleucio está com a palavra. Obrigado, presidente. Bom, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de DRJ, que manteve despacho decisório, que não homologou o PERDECOMP transmitida pela empresa indicada acima. Em suma, o despacho decisório não homologou a compensação por entender que o DARF referente ao PERDECOMP estava alocado para pagamento de crédito tributário devido, não havendo crédito para ser aproveitado mediante compensação. A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, sustentando que o crédito subsistia, pois teria se equivocado no preenchimento da DCTF original, em que constou o valor de IRPJ a mais do que efetivamente devido. Para corrigir o erro, retificou a DCTF com os valores que alegou ser o correto. Em resumo, em sua decisão, a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, pois esta não veio acompanhada dos documentos contábeis comprobatórios do mencionado equívoco. A recorrente interpôs recurso voluntário, apresentando diversas alegações, reiterando, no entanto, que errou no preenchimento da DCTF, mas corrigiu o erro mediante retificação da declaração. Pode ir ao voto, presidente? Bom, o recurso administrativo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A recorrente alega uma preliminar de nulidade referente à duração razoável do processo, mas eu deixo para apreciar esse ponto e, eventualmente, prevalecer a proposta de diligência com o retorno da diligência. Então, indo diretamente ao mérito, tem-se o seguinte. Bom,
Quanto ao mérito, a controvérsia se resume ao fato de a empresa ter transmitido DECOMP de final 0438 em 30 de janeiro de 2014 para compensar crédito de IRPJ referente ao terceiro trimestre de 2013, pago além do valor devido. O crédito decorre da diferença entre o valor de IRPJ confessado e pago originalmente e o valor que a empresa alega ser corretamente o devido. A diferença é de 80.513. Esse seria o crédito. O despacho decisório considerou que o DARF utilizado para quitar débito tributário confessado em DCTF foi integralmente utilizado para o respectivo pagamento, não restando crédito para ser compensado. Em sua defesa, a empresa alega que se equivocou no preenchimento da DCTF original e, revendo seus assentamentos contábeis, verificou que o débito efetivo era de 619.337 e não 699.851. Para tanto, retificou a DCTF, ressaltando que o valor correto constou de sua DIPJ, transmitida em 2014. A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade porque a defesa não veio acompanhada das provas contábeis que justificassem o erro que o contribuinte alegou ter cometido. No ponto, assim se referiu a DRJ. Contudo, o contribuinte limitou-se a retificar a DCTF sem apresentar qualquer documento, tais como registros contábeis e fiscais acompanhados de documentação hábil que lastreasse a sua argumentação. Digo eu novamente, no recurso voluntário, além da preliminar suscitada, a empresa reitera que cometeu um erro e que retificou a documentação fiscal. Além disso, junto às DCTFs original e retificadora, DIPJ do período, demonstrativo da apuração do lucro e tributos a pagar, e o livro diário com lançamentos de outubro a dezembro. Deve-se salientar, primeiramente, que a recorrente retificou a DCTF depois da expedição do despacho decisório. Despacho data de 6/5/2014 e a retificação da DCTF foi protocolada em 15/5/2014. Com efeito, o despacho decisório está correto, pois, à época da análise da DECOMP, a DARF paga correspondia aos valores declarados na DCTF original. No entanto, a retificação da DCTF, após a expedição do despacho decisório que não homologa a compensação, é procedimento aceito para o reconhecimento do crédito contribuinte, conforme já decidiu este CARF em diversas ocasiões, por todas, veja o seguinte aresto, e aqui eu transcrevo nessa linha. Assim, não há qualquer irregularidade no procedimento do contribuinte que busca comprovar seu direito creditório retificando a DCTF, ainda que depois de emitido o despacho que não homologou a compensação por ausência de crédito. Superado esse ponto, resta examinar se a empresa trouxe provas que possam ser consideradas suficientes para comprovar o crédito compensado a maior. O artigo 16.3 do Decreto 7235 de 72 é exato em estabelecer que no processo contencioso tributário as provas devem ser juntadas com a impugnação, manifestação de inconformidade para o processo de compensação, ficando precluso o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções do parágrafo 4º do referido dispositivo, que não vem ao caso. Este conselheiro, no entanto, tem pautado os votos de sua relatoria e participação nos julgamentos com a premissa de que o caso concreto poderá recomendar que se interprete a norma transcrita à luz da verdade material. Isto é, se o contribuinte trouxer com recurso voluntário provas que atestem a liquidez e certeza do seu crédito, é possível apreciar-se a documentação a despeito de não ter instruído o processo na fase adequada. No presente caso, observa-se que a empresa se esforça para comprovar seu direito creditório, invocando a verdade material como princípio orientador desse direito de comprovação. Assim, juntou um mínimo de prova contábil para demonstrar que pagou indevidamente parte do IRPJ devido. Dessa forma, entendo que o julgamento do processo deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem analise a documentação juntada com recurso voluntário, sem prejuízo da anexação de outros documentos que possam corroborar em maior grau a aplicação da verdade material. Diante do exposto com fundamento no artigo 18 do Decreto 7235,
propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade exatora adote as seguintes providências. Item A. Intime a empresa para trazer aos autos os livros Razão e Diário de todo o terceiro trimestre de 2013. Analise a documentação já anexada com o recurso voluntário e os documentos do item A, eventualmente trazidos, e emita parecer conclusivo se o crédito efetivamente se confirma. Conceda o prazo de 30 dias para a empresa se manifestar sobre o resultado da diligência. Com ou sem manifestação da recorrente, encaminhe os autos para este CARF para a continuidade do julgamento. Cleus, acho que pela proposta aí da sua diligência, eu acho que não vai ser bem tranquila essa votação daí. Então, acho que é interessante abrir a palavra para o Dr. Jean fazer a sustentação oral, tá? E aí depois a gente delibera a respeito. Então, Dr. Jean, o senhor tem até 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiro, senhores conselheiros, conselheira. Presidente, a minha sustentação oral, como eu já destaquei no início, né, a gente tinha esse pedido subsidiário, pedindo também a conversão em diligência, até com base em outros precedentes, mas queria só ressaltar aqui que a própria Receita Federal do Brasil, ela já editou, né, um parecer normativo POSIT, número 2, né, de 2015, expondo, né, que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PERDICOMP, que utiliza como crédito pagamento internamente alocado em DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, né? E que, retificada a declaração, compete à delegacia de julgamento, né, realizar a sua correta análise, bem como a revisão do despacho decisório. Então, o nosso pedido principal, né, era o provimento integral do recurso para reconhecer a legitimidade do crédito utilizado, né, e a fim de homologar a compensação, e subsidiariamente, né, caso assim não se entenda, que seja determinada a conversão do julgamento em diligência fiscal, tal como determinado por esse CARF em diversos outros processos já, né, em observância também ao princípio da verdade material e da legalidade tributária. É basicamente isso, presidente. Ok, obrigado, Dr. Jean. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, discutir alguma coisa em relação à proposta de diligência. O relator está propondo a conversão de julgamento em diligência. Cleus, enfim, todos já conhecem, apesar do Marcelo não, mas todo mundo conhece minha posição nessa questão da verdade material e, enfim, em que pese o colegiado está caminhando muito para um caminho do meio de uma dialética das provas, né, da marcha processual, que a gente sempre fala, enfim. Mas eu estou tentando abrir aqui, mas eu queria entender o seguinte: a DRJ aponta os documentos que ele deveria ou teria que apresentar para comprovar o seu direito creditório, para comprovar a retificação do DCTF. Eu não abri ainda, tá? Estou abrindo, o processo estava fechado. É só entender isso. Ela não especifica, mas como eu transcrevi no voto, tem aquela parte ali genérica de que não veio com uma manifestação de conforme documento acerca da matéria. Mas não especifica quais os documentos que deveriam ser juntados, né? Agora, a empresa, eu estou até abrindo aqui os documentos, no voluntário, ela junta aqui no documento 5 um demonstrativo, né, de suas receitas, de suas despesas, e esse documento na minha opinião, pelo menos, algo indicativo da possibilidade desse crédito. Não é, obviamente, toda a documentação contábil. Tanto é que eu fiz na proposta de diligência, né, a consideração de que ela deveria trazer os livros Razão e Diário do período, integralmente. Ela traz aqui um fragmento. E aqui, então, em prol da verdade material, né, até a linha que a gente tem adotado, eu tenho também votado nesse sentido, se a empresa se esforça, traz alguma demonstração com seu recurso voluntário acerca da existência do seu crédito, eu creio que existe a possibilidade da gente investigar melhor
essa questão da verdade material. Mas, Flávio, respondendo objetivamente a sua pergunta, a DRJ não menciona especificamente quais os documentos contábeis que ela queria que fossem trazidos. Eu vi aqui, Cleusa, ela fala em documento, é limitoso a retificar a DCTR sem apresentar qualquer documento, tais como registros contábeis e fiscais, acompanhado de documentação que lastreasse a sua argumentação. É bem genérico mesmo. Tá entendido, Paulo? Eu tenho duas considerações aí, Cleusa, que eu fico bem desconfortável, né, em relação a essa proposta de diligência. Não é assim, que a gente tem, de fato, né, como o Flávio falou, a gente tem caminhado para um caminho intermediário aí em relação a essa questão da possibilidade de apresentar provas, né, de averiguar, né, com base no princípio da verdade material, a existência ou não do direito creditório. Mas esse primeiro item, por exemplo, da sua proposta de diligência, para que o contribuinte traga os livros, né, isso é uma coisa que, assim, a gente tem entendido que, se o contribuinte apresenta as provas e, eventualmente, são as provas, ele chega muito próximo de comprovar, né, ou ele já traz uma comprovação bem segura e a gente quer esclarecer algum detalhe, né, a gente até pode converter em diligência para que haja uma complementação em determinado aspecto, né, mas não utilizar a diligência para que o contribuinte faça uma instrução melhor daquilo que ele faz apenas uma instrução muito simplória quando apresenta o recurso voluntário, apesar de ter sido advertido pela instância julgadora. E o segundo ponto, né, que eu fico desconfortável, é assim, que a competência, né, quem está encarregado de analisar essa documentação que o contribuinte apresenta, em primeiro lugar somos nós, né? Então, assim, a diligência a gente pode valer quando é uma coisa muito complexa, então a gente tem dúvida, precisaria de informações que estão apenas a Receita Federal tem acesso, mas a gente não pode se valer da diligência para apreciar aquelas provas que o contribuinte apresenta quando é algo muito simples, né? Então, no caso aqui, por exemplo, o contribuinte apresentou 4 folhas apenas de documentos, né? um demonstrativo, aliás, 3 folhas, né? Um demonstrativo dele e 2 folhas do livro diário. Então, é algo muito simples. Então, assim, eu fico sem entender qual seria a dúvida que nos motivaria a provocar essa diligência para se debruçar sobre esses documentos, né, já que a princípio a competência em relação a isso daí, né, a atribuição em relação a isso aí seria nossa. Então, assim, esses 2 pontos realmente me deixam bem desconfortáveis, né, em relação a essa proposta de diligência. Fala, Flávio. Cleusa, é porque dentro até dessa linha que o Paulo está falando, é difícil analisar aqui muito rápido o documento, mas eu vi aqui que ele apresenta a cópia do livro diário e aponta, que está até destacado com uma chiquezinho, o valor do IRPJ a recolher no período de terceiro trimestre, 247.958. Olha na dúvida aqui, aí dentro do que o Paulo está falando, da dúvida com relação à documentação que motiva a realização de uma diligência. Essa demonstração contábil aqui, ela bate com a retificadora ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É isso que eu não consegui bater, tá? Eu estou perguntando mesmo que na correria que eu não consegui ver. Isso não é do diário não, tá, Flávio? Só esclarecer, isso aí não é do diário não, isso é um demonstrativo que ele fez. Pronto, não, mas diário não, Paulo. Não, o diário são as 2 últimas folhas. Sim, mas isso não está ligado? Enfim, vai lá, Então, é por isso, até, Paulo, se me permite fazer uma consideração, e acho que responde a pergunta do Flávio, aí a minha proposta de diligência, né, embora entenda que aqui a instrução poderia ter sido melhor, mas até levando em conta o fato da DRJ ter genericamente dito, olha, tem que apresentar aqui documentação contábil, mas não diz qual é essa documentação, eu em outros casos já tinha votado assim, que quando a DRJ não especifica, e se o contribuinte traz documentação contábil com recurso voluntário, ainda que insuficiente, é o caso da gente converter em diligência. Eu não valorei essa documentação exatamente porque não veio o livro diário e razão completos. Por isso que até fiz aquele item A, já que o contribuinte
aqui tenta, se esforça para comprovar o seu crédito, então que ele complemente isso no momento da diligência. Mas eu entendo a sua ponderação sobre uma eventual possibilidade de reabertura da instrução. Mas é um pouco isso, né? A gente permite que no voluntário o contribuinte reabra a instrução juntando novos documentos. Ele só não juntou o suficiente, mas também a decisão da DRJ não foi devidamente esclarecedora para ele. Então, por isso que eu achei que, em prol da verdade material, tentando chegar aqui a uma certeza a respeito do crédito, melhor seria converter em diligência. Essa é a minha defesa do meu argumento para diligência. Aham. Ok, obrigado. Flávio e Gustavo, eu não sei qual dos dois aí que levantou a mão primeiro. A minha aqui não Gustavo caiu. Eu já falei, eu vou baixar ela aqui. Gustavo caiu. Não sei se ele foi desligar e foi abaixar a mão e desligar. Abaixar a mão e desligou. Pode ser. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele volta aí. A minha estava levantada naquela hora, viu, Paulo? Não sei se... não, esperar, Gustavo. Paulo, vou falar aqui um pouco então também. Mas não é melhor esperar o Gustavo, não? Ah, sim, tem razão. Eu ia aproveitar. Tá caindo para mim de novo, acabei de admitir o Gustavo. Ah, tá, ótimo. Fabiana é a nossa host. Sou anfitriã. Daqui a pouco eu vou servir os coquetéis. Você quer falar, Gustavo? Cara, eu não sei nem onde que eu tô. Caí de repente, eu acho que eu apertei sem querer o botão aqui. Eu acho que você foi abaixar a mão e desligou. Foi isso mesmo. Mas você quer falar, não? Né, Gustavo? Não, tá, só complementar algumas coisas. Primeiro é o seguinte, eu dei uma olhada no diário. Cara, tem 6 lançamentos a crédito aqui, e ele tá falando que ele teve um imposto a pagar de R$699 mil. Essa informação, primeiro que ela não é nem de longe completa. Trazer o diário inteiro é irrelevante, porque nós estamos falando só de um trimestre, a apuração dele é trimestral, ela não é anual. A escrituração contábil aí teria que ser talvez a DRE dele, que sal razão, e isso ele não trouxe. Pô, a noção mínima de contabilidade é outra coisa, tem um problema grave. Eu até agora eu não sei o que ele errou. Ele não explica no recurso voluntário o que foi o motivo da retificação. Não, eu deixei de lançar a despesa X ou deixei de lançar a receita Y. O problema é que não é a verdade material, o problema é que nós estamos construindo a tese. Porque eu não sei qual que é o fundamento do erro. Vamos lembrar que o STJ, ele disse claramente, eu sempre trouxe esse precedente aqui como fundamento das minhas decisões, o contribuinte pode sim pedir a desconsideração das informações prestadas, não precisa nem retificar as declarações. Todavia, desde que ele demonstre o equívoco, não é uma questão nem de provar, é uma questão de demonstrar o equívoco. É dele apontar no recurso voluntário quais são os motivos pelos quais ele tem reticado. Por isso que, inclusive, da forma como está a diligência, o que está acontecendo é assim, olha, eu não sei se está certo, mas olha aí para mim se está correto, beleza, o delegacia? Isso não dá, nossa diligência fica muito, se é que pode usar essa expressão, ela fica ilíquida. Vai bater lá embaixo, o cara não vai saber simplesmente o que nós estamos querendo saber. Entendeu? Então, assim, a priori, essa documentação que está aqui não é suficiente e não é a certa. Porque esses documentos não provam a receita que gerou aquele tributo. Tem mais lançamento de despesa do que receita nesse diário. E são só 2 páginas. É verdade, mas é porque ele trouxe só de outubro a dezembro, só o 3º trimestre. Né? Tudo bem, a DIPJ dele veiculou a informação correta. Para minha surpresa, eu nunca tinha atentado para esse fato, mas o parecer Cosite, ele fala que quando a DIPJ não sofre retificação, ela tem que ser considerada. Então, isso poderia dar um lastro probatório mínimo à pretensão do contribuinte. Mas, mais uma vez, quem confessa o débito é a DCTF, não é a DIPJ. E aí eu preciso saber o que está errado, que fez com que o valor caísse de 690 para 619. E eu não sei. Ao fim de contas, o contribuinte não declinou qual é a causa de pedir dele. Então, Gustavo, eu acho que dá para responder, pelo menos em parte, as suas indagações.
Com relação ao livros Diário e Razão, eu estou propondo só o 3º trimestre, tá? Não é o exercício inteiro. E agora, o que eu entendi da matéria aqui, da questão, é que foi um erro material. O contribuinte errou. Qual é o erro material? Qual? Ele confessou mais do que ele apurou depois, que era o devido. Mas como, Cleus? O que ele errou? Por que ele começou 690 e depois 719? Eu lancei uma despesa errada? Eu não me apropriei de alguma dedução que eu poderia deduzir da base de cálculo, porque ela é trimestral? Eu não sei. Porque se fosse isso, se ele tivesse virado e falado, gente, olha aqui, essa despesa aqui com não sei o quê, tá vendo? Eu errei, esqueci, não trouxe. Eu não tinha lançado ela. Ou deixei de deduzir aqui o IR fonte. Aí sim, eu teria como dirigir a diligência. Eu teria que falar, dota a autoridade diligenciante, de favor, verificar se o IR fonte foi retido, se pela escrituração, inclusive pela própria DIPJ, aquela receita foi ofertada à tributação. Beleza, não tem problema. Mas eu não sei onde que ele errou. Ele não explica. Eu achei que ele fosse explicar no meio do recurso, ele não explicou. Ele fala que trouxe uma DRE, não é DRE, isso aqui não é DRE. E o diário, cara, o diário só traz lançamento cru, sem qualquer qualificação. Tá lá, 7 ou 8 lançamentos a crédito e 1 milhão de lançamentos a débito, tudo despesa. Eu não chego nem perto do valor que ele informou na DCTF dele, a título de tributo a recolher, porque eu não consigo chegar a essa apuração que ele chegou. Então, assim, para mim, por mais que a DRJ tenha sido realmente pouco diligente na hora de apontar o que tinha que ser provado, e eu já decidi em casos passados o seguinte, olha, se você não me fala o que eu tenho que provar, você tem que aceitar que eu prove a qualquer momento, eu já falei isso antes, porque é dever nosso, enquanto julgadores, dirigir o processo, mas o problema aqui é um pouco mais grave, não é um problema de prova, é um problema de saber o que provar, porque ele não informa. Ele não me fala. Se eu soubesse, se pudesse falar, cara, eu errei aqui, eu acolheria sem menor problema de diligência, mas ele não me fala o que ele errou. E aí, no final das contas, o que nós vamos fazer? Nós vamos deduzir a causa de pedido dele. Numa diligência. Que ele não fez. Esse é o problema maior desse processo para mim. Mais do que o momento processual para fazer a prova. Obrigado, Gustavo. Doutor Jean, o senhor quer esclarecer alguma questão de fato? Não, presidente, o conselheiro Clécio ele reforçou justamente o que eu iria falar. Tranquilo, né? Então eu peço só para baixar a mãozinha aí, porque tá. Mais alguém quer falar alguma coisa ou a gente pode partir para a votação? Ok, Ricardo. Presidente, só para deixar clara aí a minha posição, porque o Marcelo é novo na turma e ele talvez vai formar aí a opinião dele nesse sentido. Eu entendo que esses casos de compensação ele tem uma dinâmica tão complicada, tão difícil para o contribuinte, nesses casos em que já começa com batimento eletrônico, que essa questão que o próprio Gustavo falou aí da produção da prova, eu sou muito menos exigente, entendeu? Eu acho assim, o contribuinte está tentando, tanto é que a gente trabalha com essa ideia da dialética da prova para poder aceitar, prova até trazida no recurso, porque o contribuinte está tentando entender o que ele precisa demonstrar, né? Para mim está claro que ele cometeu um erro material, né? E ele está tentando demonstrar isso. Ele trouxe DPJ retificador, ele trouxe ali algumas páginas ali do diário dele, mas ele não sabe exatamente, tem que se levar em conta, às vezes, até a própria dificuldade do contribuinte de entender exatamente o que ele precisa provar. Então, eu acredito que nesses casos, até porque também se tivesse aí os lançamentos demonstrando exatamente o valor do que ele encontrou, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande para aceitar a prova produzida dessa forma. O contribuinte joga ali, você sabe que hoje em dia é tudo eletrônico, né, a contabilidade eletrônica, ele coloca ali um extrato e a gente não tem nenhuma validação de que essa contabilidade é aquela mesmo que está valendo segundo o que ele apurou em DIPJ. Então, até por isso, eu trago isso sempre nos meus votos, eu entendo que cabe também validação de toda essa documentação que ele traz por parte da Receita. A Receita criou essa sistemática eletrônica, então tem que ter o ônus agora também de
dá ao contribuinte todas as possibilidades de fazer a prova do direito dele. Então, eu concordo com o relator e eu acompanho. Ok. Gustavo. Eu só complementando tudo que eu falei. Oi? Flávio caiu. Cara, hoje tá... Voltou. Voltou. Só complementando tudo que eu falei. Aqui, inclusive, até pela estrutura do diário que foi trazido, isso já é provavelmente ECD. Ou seja, eu não me oporia de forma alguma que essa documentação fosse analisada nesse momento, até porque, como eu já coloquei em votos pretéritos, a ECD teria que ser objeto de apreciação desde o primeiro momento pela administração pública, porque ela está disponível para eles. Não tem lógica obrigar o contribuinte a trazer algo que está numa base de dados da própria Receita. O problema aqui maior não é esse. Eu não consigo definir qual vai ser o quesito da diligência na forma do artigo 18 do Decreto 70/3. Eu não sei o que pedir. Porque o contribuinte não falou onde ele errou. E esse é o problema. O problema não é prova, o problema é como que o pedido foi deduzido. Eu não sei onde ele errou. E eu não tenho como buscar a demonstração desse erro. Então, aqui eu peço o Daniel Cleus, mas eu vou divergir, presidente, para negar por mim. Dentro daquela ideia, Gustavo, que a gente vai ter que enfrentar primeiro a preliminar e depois o mérito, então, assim, nesse momento aí seria simplesmente você rejeitar a proposta de diligência. Tá? Depois a gente entra na questão do mérito, se acaso a proposta for vencida. Andréa. Presidente, eu peço o Venal Cléucio, o meu pensamento também é parecido com o do Gustavo. Ele teve oportunidade, no primeiro momento, na manifestação de conformidade, ele teve oportunidade de trazer alguma prova, ele entendeu que a DCTF retificadora era suficiente, não é. E agora, no recurso voluntário, esses documentos que ele traz não dão indícios, assim, do que, como o Gustavo falou, de qual foi o erro cometido, do que aconteceu, eles não comprovam nada. Então, eu entendo que não seria o remédio correto, sei lá, se fala assim, baixar em diligência os autos para poder oferecer mais uma oportunidade. O momento processual seria agora, no recurso voluntário. Então, eu acompanho a divergência e rejeito a proposta de resolução. Ok, obrigado. Flávio? Então, presidente, quando eu entrei aqui no CAF, a minha posição era muito mais aberta com relação à propriedade material. Ou a gente vai ficando mais duro, ou a gente vai ficando mais mole, né? A gente vai aprendendo aqui com os julgamentos, diga-se você e Gustavo, né, presidente? Que já aceitaram, de alguma forma, a prova apresentada fora lá dos termos do artigo 16. Esse caso em específico, de fato, eu fiquei com bastante dúvida aqui na proposta do Cleus, do relator, mas a prática tem me mostrado que essas diligências, elas têm trazido o crédito, muitas vezes, do contribuinte. Eu estou trazendo aqui outros votos nessa sessão que a gente ainda tinha essa divergência de diligência, a diligência foi feita no final das contas, e o contribuinte provou crédito. Tornou-se um caso que o crédito era R$1.000, e o contribuinte tranquilamente ele provou. Então, na dúvida, eu prefiro buscar a verdade. Nesse caso, eu vou acompanhar o relator para converter o julgamento em diligência. Ok. Marcelo? Bom, realmente, como todos falaram, uma bola dividida aí, né? Eu entendo que a questão da verdade material no processo administrativo é muito importante, não há dúvida disso, né? É uma questão, uma coisa que tem que ser buscada. Por outro lado, acho que também não podemos perder de vista o artigo 16, né? Porque simplesmente adotar a verdade material e passando por cima todas as vezes do artigo 16 seria mais ou menos como imaginar que ele é inconstitucional, né? Você está deixando de aplicar uma regra que seria aplicável, pelo menos em alguns casos, porque se ela não tiver aplicação nunca, né? Se não tiver nenhum caso em que ela é aplicável, então, na verdade, está dizendo que ela é uma norma inaplicável e indiretamente inconstitucional. Eu vinha entendendo, né, quando estava aí anteriormente, em 2016,
que a questão da dialética das provas, né, que foi falada também, quando o contribuinte traz, ou o próprio fisco, se for o caso, também desincumbido o ônus, né, de quem tem o ônus, trouxer um mínimo de provas, e a DRJ fala, não, é insuficiente que você trouxe, e aí tudo bem, então vamos, né, ele pode complementar isso no recurso, trazendo no recurso outras provas, desde que ele já tivesse trazido um início de prova, tentado demonstrar. Pelos que eu Marcelo, o presidente caiu. Não sei se eu ia avisar. Eu acho que talvez convenha segurar um pouquinho, né? Tá ok, eu aguardo. Hoje está difícil. Estou admitindo aqui a entrada, eu estou de anfitriã, tudo passa por mim agora, que maluquice. O presidente está na sua mão, Fabi. Voltei. Já autorizei. Fabiano decide se eu volto. Você que permite o presidente entrar na sessão. O presidente eu permito. Desculpa aí, Marcelo. Você estava dizendo que você vinha, aí caiu para mim. Até 2016, eu vinha examinando essa questão justamente também na maneira que vocês estão examinando hoje, já discutiram essa questão da dialética das provas. Eu dizia o seguinte, se a pessoa que tem o ônus da prova, nesse caso aí das decompes, né, é um sujeito passivo, se ele apresenta na DRJ algum mínimo de prova, ele tenta comprovar com documentos aquilo que ele está alegando, mesmo que a DRJ não acolha, disse que aqueles documentos não comprovam a alegação, mas ele tentou, então eu admito no recurso voluntário que ele traga outras provas para complementar aquilo que ele já vinha inicialmente tentando provar. Mas se ele não traz nada, eu não posso simplesmente desconsiderar aquilo, porque se assim, pelo menos da maneira que eu entendo se ele não traz nada, não tem como eu me desvencilhar do artigo 16, da aplicação do artigo 16. Eu consigo me desvencilhar assim, nessa questão da dialética. Então, ele trouxe alguma coisa, foi insuficiente, então no recurso eu admito que ele traga mais outras coisas. Mas se ele não traz nada e vem trazer tudo no recurso, eu entendo que aí eu não consigo me desvencilhar do artigo 16, senão estaria considerando ele indiretamente inconstitucional. Nesse caso especificamente, na verdade, a única coisa que ele trouxe na impugnação, na manifestação de conformidade, foi a DCTF retificadora. Né? Foi exatamente isso que ele trouxe. Não sei se isso poderia ser considerado uma prova, um início de prova, como eu falei, que pudesse justificar que ele apresentasse posteriormente outros documentos para corroborar isso. Acredito que não. Eu, a princípio, não aceitaria isso. Acho que ele não apresentou prova nenhuma, realmente, do seu direito creditório na manifestação. Tanto é que a DRJ, por isso até que a DRJ não falou em provas, né? Ela simplesmente, não é que ela não disse que ele poderia ter trazido, não trouxe nada, né? O que ele poderia ter trazido? Não sei, acho que caberia a quem tem o ônus trazer alguma coisa. Eu não sei se eu fui claro, acho que é essa a minha opinião. Então você está acompanhando a divergência, é isso? Sim, mas talvez por outras razões, acho que o Gustavo falou especificamente sobre esse ponto, ele indicar exatamente qual é o erro. Eu não estou nem chegando nesse ponto ainda, eu estou um passo antes. Entendi, ok. Fabiana. Bom, eu vou explicar rapidamente o que eu penso, porque o Marcelo desconhece a minha posição, mas, em resumo, eu defendo que processo administrativo fiscal não é jurisdição. Então, o que a gente faz aqui é um controle de legalidade, de modo que o 16 tem uma previsão que não se coaduna com o processo administrativo, porque a gente não pode fixar uma preclusão num processo que é administrativo, que é unicamente de controle de legalidade. A gente não está aqui fazendo papel de judiciário.
O nosso papel aqui é controle de legalidade. Alguém caiu de novo aqui. Acho que foi o Flávio. Foi o Flávio. Posso continuar, né, presidente? O Flávio conhece a minha posição. De modo que eu flexibilizo inúmeras vezes a possibilidade de juntada de provas com o recurso voluntário. Há casos em que vem provas com recurso que a gente entende que são insuficientes, e ok, se rejeita, mas eu acho que essa porta não pode ser fechada justamente porque a gente está fazendo aqui controle de legalidade. E eu estou muito de acordo com o Ricardo quando menciona que se a Receita escolher um sistema que por si só não oferece segurança, nós, ao fazermos esse controle, temos que ter segurança para julgar. E eu acho que muitas vezes os casos que chegam aqui não nos conferem a segurança necessária. Então, normalmente, eu sou muito favorável à diligência. Nesse caso, eu fiquei com alguma dúvida, porque me parece que quando ele junta uma parte do diário, ele já sabe que essa documentação contábil deve ser juntada. Mas também a gente tem esses despachos padrões que não demonstram exatamente o que o contribuinte precisa juntar para demonstrar a existência do crédito. Então, com a vênia dos colegas, eu acompanho a diligência. Ok, obrigado, Fabiana. Eu também explicitar um pouco minhas razões também, Marcelo, já que você está chegando aí para a gente conhecer, né, as posições. Quando eu entrei no CARF, e eu tinha alguns anos de SAORT, de trabalho na SAORT, então, assim, eu entrei com uma posição bem mais restrita em relação a essa questão da prova, né? Eu pensava numa linha muito próxima em relação a que você expressou. Se o contribuinte não traz nada na manifestação de inconformidade, então não posso acatar, né, até por conta do artigo 16, porque aí eu concordo literalmente com você de que ignorar completamente o artigo 16 e entender que a qualquer momento o contribuinte pode trazer as provas, né, isso daí é de fato negar eficácia ao artigo 16, né, ao que a gente está impedido, e suprimir a instância. Então, o contribuinte poderia renunciar à apresentação das provas ali diante da RTRJ e simplesmente apresentar ao CARF, né? Então, em relação ao artigo 16, eu concordo plenamente com você. A construção que eu fiz ao longo do tempo é aproveitando o próprio artigo 16, né, a linha D dele, entender que, à medida que a DRJ, analisando aquele início de prova que ele constrói, né, às vezes nenhuma prova com documentos contábeis, como foi no caso aqui, mas ele trouxe uma declaração retificadora, disse, olha, eu retifiquei, então assim, ele, de alguma forma ele tentou provar aquele direito creditório dele, e no momento subsequente é justamente quando, diante da posição da DRJ, aí sim ele traz os seus elementos contábeis, né? Então eu passei a entender que era possível essa apresentação das provas junto com o recurso voluntário, né? Mas sempre levando, né, jamais ignorando a aplicação do artigo 16. O ponto aqui, eu acho que, assim, tem a ver com a posição que o Gustavo falou e com a sua posição também, de que o contribuinte não pode simplesmente dizer, não, eu retifiquei, eu cometi um erro de fato e retifiquei. Tá, qual foi o erro de fato que você cometeu, né? O que foi que você retificou? Quais são as provas de que você havia cometido um erro de fato e que o valor que você devia não era aquele que você havia declarado antes e é esse valor que você declara agora? Então, assim, essas provas precisam ser trazidas. Ele precisa comprovar esse direito creditório dele, que é exatamente decorrente desse erro de fato, né? E aí eu não acho que a diligência é a saída para a gente oferecer essa oportunidade ao contribuinte para que ele faça, então, num terceiro momento, né, uma complementação daquilo que ele deveria ter feito desde a manifestação de inconformidade e teve a segunda chance com o recurso voluntário, né? Então, assim, pedindo vênia aí ao Cleucio e aos colegas que entendem de modo diferente, mas eu entendo que aqui não é o caso de converter o julgamento em diligência, tá? E vou acompanhar a divergência do Gustavo, né? Então, aqui vai ficar por voto de qualidade, né? Então, em rejeitar essa proposta de conversão do julgamento em diligência, tá? E aí a gente vai ter que avançar, Cleucio, para analisar, então, a preliminar que você trouxe, né? Deixa eu botar a mãozinha aqui. Oi? Pode falar, Marcelo. Eu não consegui espremer a mão aqui, não estou encontrando aqui o comando.
Em relação a diligência, especificamente, acho que tem mais um ponto a ser discutido, não sei, o senhor presidente pode dizer. Independente, claro, de ter sido vencido na questão da diligência, talvez tenha que ser discutido o próprio conteúdo. Porque se ele trouxe as provas agora, então acho que são essas as provas que têm que ser submetidas à diligência, não outras provas, ou seja, não é necessário, ou melhor, não é nem indicado que a instância intime o sujeito passivo a complementar provas. Quer dizer, pelo menos é o meu modo de ver. Ou seja, se nós estamos aceitando essas provas, são essas provas que ele trouxe, então são essas que devem ser submetidas à análise, né? Pelo menos é o meu modo de ver. E não intimar, determinar que ele intime o sujeito passivo a apresentar outras provas. Será que seria, sei lá, pelo menos é o meu modo de ver. Em algumas situações bem específicas, a gente até consegue enxergar aqui a necessidade de alguma intimação, né, para algum ponto bem específico. O contribuinte trouxe um arcabouço muito grande, né, de documentos, mas faltou algum pontinho específico ali que a gente, apesar daquele esforço probatório dele, que a gente precisava ser esclarecido. Então, a gente tem admitido em alguns momentos isso, né? No geral, a regra é essa mesmo, realmente. A diligência não pode ser a oportunidade para que o contribuinte seja intimado para trazer as provas que ele deveria ter trazido com os recursos dele. Mas, às vezes, tem surgido alguns pontos específicos. Eu não saberia me lembrar agora, né? Mas é por isso que eu estou falando, porque como está a diligência, o pedido, né, a solução, por isso que eu falei que talvez tivesse que ser votado isso, além, porque a proposta é que, por exemplo, intime a empresa a trazer os autos livre razão diária. Foi rejeitada. Isso foi rejeitado? A diligência foi a proposta de acho que acho que foi um voto de qualidade então, a diligência. Não, mas nesse caso, rejeitando a diligência. É que você, o voto de qualidade a gente rejeitou a diligência. Mas não foi por qualidade? Isso, o voto de qualidade. A MP nova não se aplica ao processo de compensação. Então tá. O artigo 19L não se aplica aqui, não. Então foi erro meu. Eu imaginei que nesse caso iria ser. Desculpa, gente. Não. O artigo 19L não tem aplicação. Ia ser refeita. Ele é só para constituição de crédito tributário. Tá, ok. Desculpa aí. Cleucio, então a gente vai ter que analisar aquela preliminar, né, de nulidade, e vai ter que analisar o mérito também. Ok, então vamos lá. Preliminar de nulidade. A recorrente alegou preliminar de prescrição intercorrente do processo, preliminar de violação à duração razoável do processo. Me pergunto. Processo administrativo. A recorrente alegou preliminar de violação à duração razoável do processo administrativo, discorrendo sobre os princípios da eficiência, formalismo moderado, oficialidade, duração razoável do processo, razoabilidade e segurança jurídica. Argumenta que a DRJ levou mais de 6 anos para decidir sobre a manifestação de inconformidade, o que, além de violar os princípios mencionados, culmina na ocorrência de prescrição intercorrente do processo administrativo tributário. Para tanto, cita dispositivos do Estatuto do Servidor Público, Lei 8.112, Lei 9873/99, que prevêem prazo de prescrição de processos administrativos disciplinares. Invoca julgados do Poder Judiciário relativos à prescrição intercorrente da ação de execução fiscal, e o artigo 24 da Lei 11.457/2007, que prevê o prazo de 360 dias para a administração tributária decidir petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Finaliza seus argumentos ressaltando o disposto no inciso 78 da Constituição Federal, que dispõe sobre duração razoável do processo. Como se vê, o eixo da argumentação da recorrente é a nulidade do processo administrativo, porquanto a primeira instância demorou mais de 6 anos para resolver a manifestação de inconformidade requerida pela empresa. Essa demora constituiria a violação ao princípio da duração razoável do processo.
invoca em abono a sua tese, disposto no inciso 78, artigo 5º da Constituição Federal, aduz que tal dispositivo foi incorporado ao texto constitucional pela emenda constitucional 45, consistindo em um novo direito fundamental que, por essa natureza, tem aplicação imediata. Assim, é dever de toda autoridade pública cumprir esse postulado constitucional, não estando a autoridade tributária fora dessa obrigação. Para adequada análise da preliminar, primeiramente, há que se definir o conceito de processo tributário e seus desdobramentos. A locução processo tributário é uma generalização que abarca as modalidades do processo administrativo e judicial tributários. Aqui eu acho que essa parte podia pular, né? O contribuinte aqui, presidente, se me permite, ele invoca a prescrição intercorrente. O caso aqui seria só da súmula. Mas ele, na verdade, fez uma conexão, né, entre a prescrição intercorrente e a duração razoável. Mas no final vai eliminar dele a prescrição. No final é a prescrição intercorrente. Bom, aqui é o seguinte, eu apresento aqui uma análise extensa disso, como eu já tinha falado antes, eu tenho uma posição a respeito desse tema da duração razoável do processo, que está, inclusive, publicada em trabalhos acadêmicos, e isso tudo antes de eu entrar no CARF. Então, depois que eu entrei no CARF, obviamente, a minha função é outra, aqui não é a função de acadêmico, de professor, de modo que a súmula CARF resolve a questão pela prescrição intercorrente, né, dando conta de que não cabe no processo administrativo tributário a invocação da prescrição intercorrente. Então, diante da súmula do CARF, eu me vejo obrigado, obviamente, a seguir a súmula e aplicá-la. Então, eu estou afastando aqui a preliminar, invocada pelo contribuinte, aplicando a súmula 11 do CARF, que veda a possibilidade de prescrição intercorrente no processo administrativo tributário, e também afastando o argumento de violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo, porque a súmula chega ao mesmo resultado, que é exatamente impedir que se declare a nulidade de um processo administrativo em razão da demora do seu julgamento. Mas fazendo todas as ressalvas ao meu entendimento anterior a respeito desse tema, no sentido de que no processo administrativo é possível se reconhecer eventual ofensa ao princípio da duração razoável do processo administrativo. Então, em suma, presidente, é isso. Eu estou aplicando aqui a súmula 11 e rejeitando a preliminar de nulidade. Ok. A alegação do contribuinte é prescrição intercorrente, né? Na verdade, ele faz uma relação com a duração razoável, mas a alegação dele é de prescrição intercorrente. Peraí, Paulo, desculpa, eu tenho que ver aqui, eu não abri o recurso, só rapidinho aqui. Que eu até fiz o ajuste ali, mas depois, quando eu comecei a ler o meu voto, eu próprio fiquei em dúvida, que eu já não lembrava mais se ele invocou como título, né, a prescrição intercorrente ou a duração razoável. Depois, o título é prescrição intercorrente. O argumento, né? Ele usa como argumento a duração razoável do processo para chegar na prescrição intercorrente. Ok, tranquilo. Então, bom, então o relator está rejeitando a alegação, né, a preliminar de prescrição intercorrente por aplicação da súmula CARF, né, número 11. Alguma divergência em relação a esse ponto? Acho que não temos nem como, né? Presidente, só para esclarecer, eu abri aqui o recurso voluntário, de fato, aqui no item 3, ele menciona prescrição intercorrente, vou até retificar o ajuste que eu tinha feito na hora da leitura do voto. Ok. Então, em relação ao mérito, Deus. Só fazer o ajuste aqui, Paulo, só um segundo, para não esquecer. Bem, Paulo, presidente, com relação ao mérito, a minha proposta de diligência era exatamente para que, por meio da diligência, fosse possível aferir a documentação trazida pelo contribuinte com o recurso voluntário e também oportunizar ao contribuinte que pudesse trazer a
ao restante dessa documentação, referente ao trimestre que ele estava alegando possuir o crédito, especialmente livro-razão, os livros diários, e essa documentação fosse toda ela analisada e compatibilizada com os argumentos do contribuinte, que pelo que foi possível perceber das alegações dele, ele cometeu um erro material. Ele confessou um valor acima do que ele efetivamente devia e pagou esse valor. E apurou somente depois que havia essa diferença. Então, na minha opinião, a diligência serviria exatamente para que nos desse a certeza, para que a gente pudesse decidir isso aqui de uma forma absolutamente segura a respeito do crédito do contribuinte, com fundamento, na verdade, material, que é um sistema probatório necessário para o processo administrativo tributário. Como eu fui vencido na proposta de diligência, embora tenha sido por voto de qualidade, com os documentos que o contribuinte apresenta no processo, tanto na fase da manifestação de inconformidade, quanto agora no recurso voluntário, a despeito da decisão da DRJ ter sido realmente muito lacônica, né, quer dizer, ela não especifica quais os documentos o contribuinte deveria trazer, e isso daria para ele margem para alguma alegação de que, na dúvida, ele não sabia quais os documentos que deveriam ser juntados e, por esse motivo, ele não conseguiu cumprir adequadamente aquilo que a DRJ teria decidido e orientado ele a fazer. Mas os documentos que ele traz realmente são muito superficiais, por isso o meu pedido a minha proposta de diligência, né, para que se pudesse aprofundar mais ainda. Então, diante da precariedade das provas, os documentos que foram juntados, que realmente não nos permitem concluir efetivamente o que aconteceu, quais as razões desse erro material, eu entendo, presidente, mais baseado unicamente na precariedade da prova, na falta de prova nesta fase do recurso voluntário, que poderia ter sido complementado com a diligência. Eu entendo que é o caso de negar provimento diante dos documentos que estão juntados no processo. Então, o meu voto no mérito é para negar provimento ao recurso. Perfeito. Ricardo. Bom, meio que na linha do relator, eu tendo sempre pelo formalismo moderado, no caso do processo administrativo, mas tanto para o FIS quanto para o contribuinte. Na ausência de certeza, eu sou por manter a decisão da DRJ. Eu acompanho o relator. Ok. Gustavo. Presidente, vai haver voto vencedor? Vai, em relação à diligência, né? Esse vai ficar estranho para diabo. Então, até para definir quem vai ser o redator designado, presidente, só se for. Nós estamos diante de um caso em que a escrituração contábil está toda digital, tá? Então, assim, vou reiterar o que eu afirmei. Eu tenho um entendimento quanto ao artigo 16 do decreto 7235 igual ao senhor do Marcelo. Mas, nesse caso especificamente, eu não me autoria, hipótese alguma, a que se instasse a unidade de origem a apresentar o razão diário nos autos. Não era nem o contribuinte, é a unidade de origem. O problema, insisto, que me fez divergir do Cleus não é isso. É a falta da declinação de uma causa de pedido. É a falta do apontamento do erro que ocorreu aqui. O que eu errei? Eu tenho que qualificar meu pedido. Se eu errei, eu tenho que provar. E aí, eu tenho que demonstrar, não é provar. E é isso que está no RESP, que é vinculante para a gente, inclusive. Tá? Então, assim, só para deixar claro minha posição, para você poder definir quem vai ser o redator designado. E, com base nisso, eu acompanho o relator, mas pelas conclusões. Ok. Andréa. É exatamente isso. Não ficou comprovado nos autos o direito que o contribuinte alega possuir. E os documentos que ele trouxe tentando demonstrar não foram suficientes. Diante disso, a solução realmente é negar o provimento e eu acompanho. Ok. Flávio? Presidente, superada a proposta de diligência, também a alternativa não há senão negar provimento. Então, eu acompanho o relator. Perfeito. Marcelo?
acompanho o relator em relação ao mérito, né? E minha diligência é voto, como eu falei antes, né? Pela negativa agora seria o mérito, realmente. Né? Mérito não, a preliminar, né? Na verdade, aquela preliminar de... Não, eu digo agora, realmente o que está em votação é o mérito, né? É isso mesmo, então. Voto. Porque na verdade, seria, na verdade, o mérito, na verdade, uma preliminar de prescrição intercorrente, né? Apesar que prescrição... Não, a prescrição já foi afastada. Agora é o mérito mesmo, ele está negando provimento ao recurso no mérito, né? Pela precariedade das provas. Sim, exatamente, como está da DRJ, ok, tá certo. Fabiana. Voto com o relator. Ok. Eu não tenho como discordar nesse caso, porque a gente não tem prova, efetivamente, né? Então, eu acompanho o relator em negar provimento no mérito. Ok. Eu também acompanho o relator. Então, vai ficar acordo aos membros colegiados por voto de qualidade em rejeitar a proposta de conversão de julgamento em diligência apresentada pelo relator, vencidos os conselheiros Cleucio, Ricardo, Flávio e Fabiano. Por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente. E por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Quanto ao mérito. E quanto ao mérito... Foi por maioria no mérito? Desculpa, por unanimidade. Ah, tá. Obrigado. O mérito... Por unanimidade de votos. Gustavo, você não quer fazer esse voto vencedor e aí você colocaria as duas posições, não? Os dois motivos para a rejeição da preliminar? Porque eu não concordo com o motivo da prova, cara. Ah, é? Eu falei. Eu acho que ele trouxe uma parte de prova e essa prova é a escrituração contábil dele. Se ele tivesse trazido ela para cá, a gente ia baixar em diligência para a unidade de origem confirmar a veracidade dela, porque ela é digital. Eu baixaria em diligência nesse caso, diante da prova que ele trouxe, se ele tivesse virado para mim e falado, olha, eu errei aqui, aqui e aqui. Esse é o único motivo pelo qual eu divergi do relator. Porque para mim não houve declinação de causa de pedido. A não ser que eu faça como a gente faz com as conclusões. Eu faço a minha ressalva, falando que, olha, nesse caso eu não concordo, mas prevaleceu o entendimento no colegiado, dentre os vencedores, de que ainda, além desta assertiva, teria faltado a prova propriamente. Posso colocar aí? Eu acho que daria para construir as duas coisas, né, junto. Pode ser? Tá bom. Ok. Então, o conselheiro Gustavo ficou designado como redator do voto vencedor em relação à matéria na qual o relator restou vencido. O conselheiro Gustavo também votou pelas conclusões do relator em relação ao mérito. É que você vai precisar só você acrescentar uma partezinha no final, só simplesmente dizer, né, que tendo sido vencido, né, nega provimento ao recurso quanto ao mérito diante da precariedade das provas, né, como você explicitou no seu voto. Tá? Então, esse resultado vai ser replicado no item 21 da pauta. Tá, doutor Jean? Ok, presidente. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigado. Bom trabalho a todos. Obrigado. Nós temos outro pedido de sustentação oral no item 26 da pauta. Relator ao conselheiro Flávio. E a recorrente é Alubar Metais. Eu peço ao apoio que convoque o patrono. Ok, presidente. Farei a convocação agora. Qual o item, Paulo? Desculpa, eu não ouvi. 26.
Patrão convocado, presidente. Obrigado. Fabiana, você consegue tirar o Dr. Jean, que eu acho que ele saiu, mas está aparecendo a imagem, né? Pelo menos para mim está aparecendo. Para mim também está aparecendo. Não tenho essa opção, Paulo, só me aparece para admitir. Agora estou admitindo o doutor Felipe, mas o doutor Jean não consigo expulsar. Eu acho que só o apoio consegue. Isaías, será que você consegue tirar o doutor Jean aí a imagem dele? Consigo sim, presidente. Tá, agradeço. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde. Nós vamos fazer o julgamento do item 26 da pauta. A recorrente Alubar Metais, o relator conselheiro Flávio. Tá? O relator vai ler o relatório e depois eu abro a palavra ao senhor para fazer a sua sustentação oral. Perfeitamente. Tá? Obrigado. Eu peço só que deixe o microfone desligado enquanto o relator lê o relatório. Com a palavra, Flávio. O presente processo foi relatado por esse conselheiro na sessão de julgamento ocorrida em 3 de agosto de 2019, oportunidade em que o colegiado, por unanimidade de votos, entendeu por bem converter o julgamento em diligência. Desta feita, por economia processual, transcreve o relatório constante da resolução. Viu, presidente, só para esclarecer aqui, eu já fui relator desse processo, para não ter que fazer um novo relatório com as mesmas palavras, eu estou transcrevendo. Como o colegiado mudou a composição, eu vou ler novamente. Trata de audição lavrada em face do contribuinte Alubar, hora recorrente, no qual foram constituídos créditos tributários de IPI, no valor de 2.020.000 e mais 627. Como se depende da acusação fiscal, o agente atuante entendeu que a recorrente, durante o ano calendário de 2011, teria emitido diversas notas fiscais de entrada para cobertar operações de devolução de vendas. No entendimento da fiscalização, entretanto, com base no que dispõe o artigo 231, inciso 1 do regulamento de IPI, no caso de devolução de mercadorias, os estabelecimentos que fizeram essa devolução deveriam ter emitido nota fiscal para acompanhar o produto, declarando o número, data de emissão e o valor da operação constando do documento originário, bem como indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e à causa da devolução. Contudo, em análise da documentação apresentada pelo contribuinte, constatou-se que aquelas notas fiscais de devolução não foram emitidas e que a própria recorrente emitiu as notas fiscais de entrada para cobertar as devoluções das mercadorias. Assim, entendeu-se que a recorrente deixou de recolher o imposto em comento, já que teria utilizado indevidamente créditos relativos à devolução ou retorno de produtos. Deve pontuar que, com base nos mesmos elementos de prova, houve constituição de crédito tributário em outro processo administrativo, PA número tal, inclusive está com o número errado aqui, faltou um dígito, mas, enfim, de créditos tributários de RPJ, contribuição social, contribuição ao PIS, COFINS e OF, tendo em vista a suposta omissão de receitas perpetrada pela recorrente. A autuação essa já foi apreciada no âmbito desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. No presente caso, devidamente intimado, a recorrente apresentou tempestiva impugnação, sendo os argumentos lançados naquela defesa sintetizados da seguinte forma pela BRJ de Recife. Aí, presidente, eu acho que eu posso pular essa parte, que eu vou explorar isso no voto, que fica mais fácil. Bem, a DRJ de Recife, contudo, ao analisar a impugnação da recorrente, entendeu por bem manter-se na integralidade do lançamento combatido. Aí eu cito a emenda. A recorrente, por sua vez, não concordando com a decisão proferida, apresentou recurso voluntário, no qual, além de repisar os argumentos apresentados em sede de impugnação, em especial a necessidade de relação de diligência para a análise das operações por ela praticadas, aduz em sede preliminar pela nulidade da decisão proferida pelo DRJ, por essa ter, supostamente, desconsiderado a documentação apresentada nos autos e ter indeferido os pedidos de realização de perícia e ou diligência, sem qualquer justificativa plausível. Como mencionado, agora já sou eu, agora já não estou mais citando. Como mencionado, o colegiado, por unanimidade de seus membros à época, entendeu por bem converter o julgamento em diligência, determinando o seguinte, a unidade de origem. Aí eu cito aqui os quesitos. Nesse sentido, realizada a diligência, foi elaborado o relatório fiscal de Florestal, em que a DRF em Belém, após defender a acusação fiscal, trazendo inclusive para fundamentar suas relações dispositivos legais que sequer foram mencionados na ordem de fração, concluiu que, com base nas apurações realizadas, concluiu pela manutenção da glória do crédito PI em decorrência das alegadas, mas não cabalmente comprovadas, devoluções de vendas amparadas por nossos fiscais de entrada. Estado
a se manifestar com recorrente às folhas tais, em um primeiro momento fez críticas ao fato de o auditor fiscal que realizou a diligência ter enfrentado o mérito da discussão, sem se ater ao objeto da diligência. Por outro lado, em sua manifestação, o contribuinte aduziu que a fiscalização, mesmo não concordando com suas alegações, na análise realizada, acabou por ratificar os termos da defesa apresentada. Assim, requeriu o retorno dos autos ao CARF para o prosseguimento do julgamento. Ato contínuo com a remessa dos autos ao CARF, estes foram novamente distribuídos a este relator para a conclusão do julgamento do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. Este relator, presidente. Ok, obrigado. Doutor Felipe, o senhor tem a palavra por até 15 minutos. Muito obrigado. Cumprimento a todos dessa ilustre Câmara, dessa turma julgadora. É um prazer aqui estar novamente, agora em meio digital, realizando sustentação oral perante o CARF. A última vez que tive a oportunidade de sustentar, inclusive foi nesse mesmo caso, pessoalmente estive em Brasília fazendo sustentação oral, notei que houve mudança da composição da turma julgadora, mas estou certo aí que os integrantes da turma possuem a mesma capacidade de expertise aí, e é sempre um prazer estar diante aqui de julgadores tão qualificados. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer ao conselheiro Flávio, relator do caso, e também à conselheira Andréa, que tiveram a oportunidade de nos receber em meio virtual também anteriormente, quando nós apresentamos a primeira versão dos memoriais, nesse caso, oportunidade em que a gente pôde explicar o caso nos detalhes, trazer informações mais precisas aí sobre a diligência fiscal e as razões que foram apresentadas, enfim, e gostaria de crer aí que isso tenha colaborado de alguma forma na condução do voto, enfim. E a finalidade dessa sustentação oral, como já houve sustentação oral anteriormente, e agora nós estamos numa fase de diligência, basicamente reforçar algumas questões, principalmente de fato, aqui, que estão relacionadas ao caso, que esperamos possa ajudar no deslinde favorável ao provimento do recurso voluntário da recorrente. Só recapitulando rapidamente, até fazendo um complemento e coro ao relatório bem descrito pelo conselheiro Flávio, esse caso ele é uma autuação fiscal que é reflexa de uma outra autuação relacionada à omissão de receitas, tá? O que aconteceu na situação do caso? A Alubar, ela é uma empresa que atua no segmento de produção de cabos de condução de energia, e no regular desempenho de suas operações, faz vendas para diversos clientes em caráter habitual. Então, é muito comum no segmento da Alubar que sejam feitas vendas de forma antecipadas, que algumas vezes são entregues as mercadorias e outras vezes elas nem saem de estoque. No caso específico dos autos, nós estamos tratando de vendas que foram faturadas antecipadamente, porém, em razão de questões comerciais que são habituais nesse segmento, nunca foram concretizadas. E o que se entende por não concretizadas? Essas mercadorias nunca saíram do estoque da Alubar. Então, aqui, o primeiro ponto que tem que ficar muito claro é o seguinte: a fiscalização, quando ela lavrou o auto de infração, ela entendeu que essas mercadorias teriam sido devolvidas dos clientes para a Alubar, e não que teria havido uma venda não concretizada, ou seja, uma venda para a qual não se poderia haver devolução. E aqui, no caso, não existe, não é possível que haja devolução. Então, o que entendeu o fisco quando lavrou o auto? Entendeu que as mercadorias teriam saído de fato de estoque, depois teriam sido devolvidas, e a empresa teria omitido as receitas dessa venda, e, consequentemente, quando a empresa emitiu as notas fiscais de entrada para neutralizar o efeito dessas operações, o fisco entendeu que o procedimento foi equivocado, porque, nos termos do artigo 235 do regulamento do IPI, que ela menciona nessa peça mais recente, na resposta ao relatório de fiscalização, essa nota seria uma nota de cancelamento, ou, no termo de outros dispositivos que foram listados aí no auto de infração, teria que ter sido emitida uma nota de devolução. Acontece que não dá para se emitir uma nota de cancelamento, tampouco dá para se emitir uma nota de devolução.
Na situação específica dos autos, o próprio regulamento do IPI determina que, nos termos do artigo 434, inciso 9, é uma nota fiscal de entrada que tem que ser emitida. Essa nota foi a nota que foi emitida pela Alubar, no caso concreto, e, conforme atestam documentos dos autos, que são todas as notas fiscais dos casos, e são também um laudo técnico emitido pela empresa KPMG, que faz a indicação clara e a correlação de todas as operações de venda com todas as operações de entrada, mostra-se claramente aí a correlação entre as operações e que o procedimento adotado pela Alubar foi o correto. Também vale mencionar que existe um convênio CONFAS, de número 15 de 70, que foi citado na própria resolução que converteu o processo em diligência, que mostra que o procedimento correto seria a emissão das notas de entrada. Então, a Alubar seguiu estritamente a legislação aplicável ao caso, nas hipóteses em que não existe a saída de vendas que foram faturadas antecipadamente. Pois bem, quando o caso foi convertido em diligência, o pedido dessa diligência fiscal era somente o de atestar, primeiro, se haveria correlação entre as notas fiscais de saída e as notas fiscais de entrada, e na diligência fiscal constatou-se precisamente essa correlação, não existe dúvida em relação a isso. A única objeção que a autoridade fez em relação a isso foi a seguinte, de que ela voltou naquela argumentação anterior, de que a operação não deveria ser acoberta por uma nota de entrada, mas sim por uma nota de retorno. E, novamente, está comprovado nos autos que a mercadoria jamais saiu de estoque, então não se poderia exigir uma nota fiscal de retorno. E o segundo ponto é que nessas notas fiscais de entrada que foram emitidas, foi indicado um CFOP que pode não ter sido o mais preciso. No entendimento da autoridade fiscal foi indicado um CFOP 6101, que é de uma venda genérica, e nas notas fiscais, no entendimento do fisco, teria que ter constado o CFOP 6922. Então é um erro, se é que pode-se dizer que é um erro meramente formal, que de forma alguma desnatura a realidade, a verdade dos fatos que ocorreram aqui, e as notas se prestam perfeitamente a evidenciar que elas correspondem à entrada das mercadorias que foram antecipadamente vendidas. Então, as únicas alegações do fisco aqui, enfim, de que teria que ser uma nota de retorno, essa questão do CFOP, elas são totalmente irrelevantes. Está comprovado, e como foi pedido no âmbito da diligência, documentalmente demonstrado, fazendo em linha aí com o que a KPMG já tinha evidenciado no laudo, que as notas correspondem, e isso fica claro aí no laudo que foi apresentado e na resposta à diligência fiscal. O segundo ponto que se pedia no âmbito da diligência era para se evidenciar se a contabilidade refletia as vendas antecipadas e a correspondente entrada simbólica aí das mercadorias, enfim, para dar a neutralidade da operação. Nesse ponto específico, a própria autoridade fiscal, no seu relatório, reconhece que a contabilidade foi feita de forma correta, então o contribuinte não tem nenhum ponto a acrescentar aqui, isso é um ponto que está claramente concordado aí pela própria fiscalização. E o terceiro ponto, que é um ponto bem importante, existe um pedido na diligência para se confirmar se houve algum tipo de saída dessas mercadorias, ainda que parcialmente, ou se não houve de fato nenhuma saída. E fazendo a análise, a revisão dessa documentação, a própria autoridade fiscal concorda que não tem nenhum indício de saída de mercadoria. Então, ela acaba caindo em contradição quando ela diz que teria que ser emitida uma nota de devolução ou uma nota de retorno de mercadoria, sendo que não existe constatação, e ela própria atesta no seu documento, no seu comentário à diligência, que não teria nenhum registro aí de saída de mercadoria. E, por fim, o último documento ali era com relação aos livros fiscais do contribuinte, e a empresa apresentou seu registro inventário, juntamente com outras planilhas,
que atestam aí, juntamente com o laudo da KPMG, que existe uma correlação perfeita entre as notas de saída e as notas de entrada que serviram aí para dar a neutralidade da operação e justificar o crédito de IPI. Então, senhores, com todas as vênias, além de toda a defesa que foi apresentada com suporte jurídico, enfim, existe nesse caso, principalmente, vasto conjunto de documentos que atestam que essas vendas antecipadas faturadas jamais tiveram mercadorias entregues e, por conta disso, a emissão das notas de entrada atesta perfeitamente o crédito de IPI que serviu só para neutralizar os efeitos fiscais da operação. Não se cogita, em hipótese alguma, omissão de receitas. Tanto assim que, voltando ao princípio, essa autuação ela é reflexa de uma autuação de omissão de receitas que, quando julgada pelo CARF, ela já foi julgada em 2018, também tive a oportunidade de sustentar esse caso, e, na ocasião, o julgador daquele processo, conselheiro Evandro Correia Dias, representante do fisco, inclusive, cancelou integralmente a exigência fiscal. Então, é muito natural que esse processo, sendo um processo reflexo, deva seguir a sorte do principal e ser igualmente cancelado. Para referência dos senhores, o acórdão proferido naquele caso, que foi na sessão de junho de 2018, é o acórdão 1402-003-233, tá, de junho de 2018. É da 4ª Câmara, segunda turma ordinária, o conselheiro Evandro Correia Dias. Enfim, acredito aqui, nessa breve sustentação, ter passado por os principais pontos aqui. Agradeço novamente a gentileza do Dr. Flávio, da doutora Andréa, de ter nos recebido anteriormente para o despacho dos memoriais. Agradeço também a atenção de todos os demais conselheiros e finalizo pedindo gentilmente seja dado provimento ao recurso voluntário do contribuinte e fico desde já à disposição para tirar qualquer dúvida de fato. Microfone, Paulo. Não te ouvimos. Ô, Paulo, mas tá entendido? Posso continuar? Fala um joia aí, vamos continuar aqui. Vamos lá. É só fazer uma introdução aqui, em que pese o patrão já ter esclarecido. Esse caso, ele é reflexo de uma autuação de imposto de renda, né, que eu citei ali no relatório, e de fato, apesar de eu não estar citando aqui o resultado do processo administrativo que constituiu o crédito tributário de imposto de renda, ele foi julgado, o lançamento foi julgado como improcedente pelo CARF. Se eu não me engano, doutor, aí o senhor pode até me corrigir, mas foi por conta de erro na qualificação, na indicação do dispositivo legal. Acho que eu consultei isso e era isso mesmo, né? Correto, porque ele qualificava como uma operação de omissão de receita e os dispositivos legais que estavam ali tratados traziam outras qualificações. Então, assim, de fato não houve um aprofundamento do CARF sobre a acusação fiscal, até mesmo porque houve um erro da fiscalização. Bem, vamos voltar aqui para o meu voto. Os pressupostos de admissibilidade já tinham sido analisados quando da resolução da sessão realizada em 3 de agosto de 2019, e então, por conta disso, sem maiores delongas, eu estou aqui reconhecendo e admitindo o recurso voluntário, por ser tempestivo e cumprir os demais pressupostos. Bem, da preliminar de nulidade, esse é um daqueles casos que a gente discutiu um pouco mais cedo, que a gente trazia essas preliminares antes da resolução e agora parece que a orientação não trazia. Então, por outro lado, também na resolução de número tal, restou rejeitada a preliminar de nulidade do acordo recorrido, invocada no apelo do contribuinte. Naquela oportunidade, este relator se pronunciou da seguinte forma. No recurso voluntário apresentado em sede preliminar, a recorrente pugna pela nulidade da decisão proferida pela TRJ, sob argumento de que este teria deixado de acatar o pedido de realização de perícia ou diligência,
acabando por ferir o seu direito de defesa. Argumenta a recorrente que, ao indeferir a produção da prova oportunamente requerida, aquela decisão deixou de buscar a verdade material, uma vez que toda a argumentação apresentada em sede de impugnação foi pela impossibilidade de emissão de notas fiscais de devolução pelos destinatários de mercadorias, uma vez que essas mercadorias não foram efetivamente entregues. Contudo, como se observa no acordo decorrido, os dois jogadores da instância ACO, acatando a motivação do lançamento pela fiscalização, deixaram claro que, supostamente, não foram cumpridos os requisitos para o creditamento do IPI, decorrendo da devolução das mercadorias. O entendimento exposto na decisão da DRJ, concorde ou não com ele, foi de que os destinatários das mercadorias deveriam emitir documento fiscal de devolução nos termos do artigo 231 do regulamento de IPI. Assim, tendo em vista que a argumentação do contribuinte seria pela impossibilidade de emissão daqueles documentos, houve entendimento de que o contribuinte não faria jus ao crédito, ao direito creditório destacado nas notas fiscais de entrada emitido por ele próprio. Nesse sentido, deve-se entender que, em que pese a argumentação em contrário da recorrente, não há de se falar em nulidade da decisão proferida, uma vez que esta entendeu como desnecessária a realização de diligência ou perícia, que nada de novo trariam as argumentações da recorrente. Com base na argumentação e documentos relacionados aos autos, foi proferido o entendimento de que estariam corretas as ilações da fiscalização. Não houve, naquele voto, qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente. Só não o acatamento dos argumentos apresentados, por terem os julgadores da COR se convencido da acusação fiscal. Assim, vota-se por afastar a preliminar de unidades apresentadas no recurso voluntário. Aí eu deixo de citar e falo. Nesse sentido, invoca-se a fundamentação constante da resolução exarada para, neste momento, rejeitar a preliminar de unidade na qual recorrer. Paulo. Só botar logo. O relator está rejeitando a preliminar de nulidade. Alguma divergência? Não, podemos registrar a preliminar de nulidade, então. Ok, pode ir ao mérito. Como demonstrado no relatório Alhures, o auto de infração está embasado, em síntese, no fato de o contribuinte, supostamente, ter se creditado de forma indevida de crédito de IPI, quando da emissão de notas fiscais de entrada para acobertar operações de devolução de vendas no ano calendário de 2011. Ocorre que, como já adiantado por este relator na resolução anteriormente exarada, a acusação fiscal não pode prevalecer, em especial, como será abordado a seguir, pelas conclusões apresentadas no relatório de diligência. Nesse sentido, antes de correr sobre o método da discussão, não se pode deixar data vênia de fazer críticas ao agente que realizou a diligência, na medida em que, ao que parece, o objetivo primordial deste foi defender a acusação fiscal, em detrimento de aclarar os fatos, nos termos da determinação deste colegiado. A defesa daquele agente chega ao ponto, inclusive, de citar dispositivo legal, artigo 235 do RIP, que sequer foi tangenciado na acusação fiscal. Não era e não poderia ser o objetivo da diligência, notadamente quando se tem em mente que o processo administrativo fiscal é norteado pelos diversos princípios, dentre eles o da verdade material. E a diligência determinada por este colegiado tinha como objetivo único aclarar fatos que poderiam levar à manutenção ou não do auto de infração combatido pelo contribuinte. Pois bem, o entendimento deste relator sobre o mérito da discussão já foi, de alguma forma, externado na já mencionada resolução proferida, e por isso transcreve que constou daquela decisão preliminar. E aí, Paulo, eu acho que é importante, até porque os demais não estavam aqui, é porque quando eu fiz a diligência, dentro daquela ideia de dúvida, eu já vim trazendo as minhas conclusões para falar assim, mas eu preciso confirmar este ponto. Mas as minhas conclusões na resolução acabam que já, pelo menos de uma forma preliminar, enfrentam o mérito. E para mim está bem explicado aqui, então por isso que eu transcrevi mais uma vez. Vamos lá. Como se observa do relatório fiscal de folha tal, ao proceder à análise das demonstrações contábeis fiscais da recorrente, a fiscalização verificou que, no ano calendário de 2011, os créditos de IPI da EFD do contribuinte, mercado interno, superam os valores do crédito de IPI constante das notas fiscais eletrônicas de terceiros consultados diretamente na base do SPED NFE. Assim, sendo um excesso de crédito, mercado interno, decorrendo da devolução de vendas escrituradas na conta tal, a fiscalização constatou que só para partes dos produtos devolvidos foram emitidos notas fiscais de devolução pelos adquirentes. Assim, concluiu que a pessoa jurídica Lubar emitiu diversas notas fiscais de entrada, cópias DANFs em anexo, para acobertar a operação de devolução de vendas por parte de pessoas jurídicas obrigadas à emissão de notas fiscais, conforme se demonstra da planilha denominada Devolução de Mercadorias sem Comprovação, anexa.
Tal procedimento está em desacordo com o que prescreve o RIP. Nesse sentido, para a fiscalização, em uma interpretação literal dos dispositivos do artigo 229 seguinte do RIP, o crédito do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução só pode ser aproveitado quando o estabelecimento que fizer a devolução emitir nota fiscal para acompanhar o produto, dentro das formalidades exigidas no artigo 231, inciso 1 daquele regulamento. Assim, entendemos que as notas fiscais de entrada emitidas pela recorrente seriam inidôneas, artigo 394 do RIP, uma vez que essas só poderiam ser emitidas caso as mercadorias fossem devolvidas por particulares ou firmas não obrigadas à emissão de documentos fiscais. A recorrente, por sua vez, desde a impugnação administrativa, argumenta que, de forma frequente e não isolada, é prática comum no mercado que atua o adiantamento do faturamento a clientes, quanto da efetivação de pedidos feitos por eles. Após o faturamento prévio, as mercadorias são separadas em estoque para serem entregues posteriormente, de acordo com a ordem de entrega emitidas pelos clientes. Contudo, a recorrente argumenta que, em determinadas situações, os pedidos de compra são registrados e as faturas são emitidas, mas parte das vendas acaba não se concretizando. Nesse caso, não ocorre a entrega da mercadoria, nem o pagamento do preço. Esse é o recurso voluntário. A recorrente cita como exemplo diversas dessas situações que seriam a falta de um tempo razoável no agendamento das referidas entregas, a falta de disponibilidade de espaço no cliente para armazenamento das mercadorias, alteração no cronograma de obra dos clientes, o que impede o recebimento e utilização das mercadorias, o cancelamento do pedido pelo cliente por não se mostrar necessária a aquisição de novo lote de mercadorias e a recusa dos clientes a receber as mercadorias por haver algum vício no produto, quantidades, prazos, dentre outros. Assim, a recorrente aduz que, embora tenha efetivamente emitido faturas e notas fiscais de venda, há determinadas situações em que levaram a desfazer juridicamente as operações. Contudo, o poder cujo prazo estaria impedido de efetivar o cancelamento dos faturamentos prévios realizados. Por outro lado, a recorrente afirma que, como as mercadorias não são efetivamente entregues aos destinatários, clientes, se torna impossível a emissão por parte destes das respectivas notas fiscais de devolução daquelas mercadorias. Por isso, a argumentação da recorrente é no sentido de que, por falta de opção e, em especial, de vedação legal, emitiu notas fiscais de retorno, notas de entrada, folhas tal, acostadas à impugnação, nos exatos mesmos valores de saída correspondentes às vendas faturadas que não foram concretizadas, gerando assim o crédito PI para neutralizar os efeitos fiscais dessa venda não concretizada. Como se observa, a discussão do encomenda se refere basicamente se a recorrente poderia emitir notas fiscais de entrada das mercadorias que não foram entregues aos clientes, mesmo já havendo um faturamento prévio, para que pudesse, assim, haver uma neutralização dos efeitos fiscais das vendas que não se concretizaram. Entende-se, nesse passo, que a emissão da nota fiscal da devolução das mercadorias deverá se dar quando for necessária para o acompanhamento da mercadoria, nos exatos termos do artigo 231 do RIP, citado pela fiscalização do relatório fiscal. Veja-se a redação do dispositivo. Aí eu cito aqui o inciso 1 fala: o direito do crédito por imposto ficará condicionado ao cumprimento das seguintes exigências: pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar o produto. Aí eu destaquei essa parte aqui. Assim, tem fundamento o argumento da recorrente, quando afirma que as mercadorias nunca foram entregues aos destinatários e, por isso, não haveria como exigir dos clientes a emissão de nota fiscal de acompanhamento daquelas mercadorias, não lhe restando alternativa se não emitir as notas fiscais de entrada, para que restassem neutralizados os efeitos fiscais do faturamento prévio realizado. Como se não bastasse, a recorrente consultou aos autos falha a documentação, pela qual, a princípio, pode-se observar que houve identidade entre as notas fiscais de saída e as notas fiscais de entrada, demonstrando que essas foram emitidas para neutralizar os efeitos tributários das saídas, vendas antecipadas, não concretizadas. Consultados aos autos, inclusive, termo de constatação emitido pela KPMG, no qual a renomada empresa de auditoria, após analisar os documentos contábeis fiscais da recorrente, afirma que, abre aspas, as notas fiscais de entrada correspondem às respectivas notas fiscais de saída, inclusive no que diz respeito aos seus valores. No termo emitido, a KPMG atesta ainda que constatou-se, por meio de análise das normas contábeis e legais, que as notas fiscais de entrada são idôneas e hábeis
para ratificar contabilmente a real situação ocorrida, demonstrando assim a finalidade destas de retratar uma venda não concretizada. De fato, não se faz necessária a emissão de nota fiscal de devolução de mercadorias, na medida em que essas, na maioria dos casos, não foram efetivamente entregues aos clientes da recorrente. Nesse sentido, não se pode olvidar que o convênio CONFAS sem número de 15 de dezembro de 1970, que, dentre outros temas, regula as escriturações e emissões de documentos fiscais por parte dos contribuintes de IPI e ou ICMS, autoriza a emissão de documento fiscal pelo próprio remetente das mercadorias, no caso em que essas mercadorias não forem efetivamente entregues aos destinatários. Confira o que dispõe o artigo 54, parágrafo 3º daquele convênio. Aí eu cito aqui, ele deixa bem claro. Parágrafo 3º. A nota fiscal será também emitida pelos contribuintes no caso de retorno de mercadoria não entregues aos destinatários, hipótese em que conterá as indicações do número, da sede, da data de emissão e do valor da operação do documento original. O que se percebe é que o próprio ordenamento autoriza a emissão de nota fiscal pelo contribuinte nos casos de retorno de mercadorias que não forem efetivamente entregues aos destinatários. Até mesmo porque se mostraria sem razoabilidade a emissão de documento para acompanhar o produto quando não há a efetiva circulação da mercadoria. Agora eu deixo de citar. Como se observa da transcrição acima, este relator, no primeiro contato que teve com os autos, já deixou claro que a forma de agir da recorrente era coerente e tinha respaldo no ordenamento jurídico. Por outro lado, a acusação fiscal, no sentido de que as notas fiscais de devolução das mercadorias só poderiam ser emitidas pelo comprador, se mostrava irracional, já que o comprador, na questão fática relatada, sequer recebeu as mercadorias. Assim, como poderia ser exigida a emissão pelo comprador de uma nota fiscal de devolução de uma mercadoria que não lhe foi entregue? Contudo, como se observa na já mencionada resolução, entendeu-se que, para não haver dúvidas quanto à assertividade da defesa apresentada, e em especial da correta contabilização das operações de venda e devolução, que deveriam neutralizar os efeitos tributários, o julgamento deveria ser convertido em diligência. E na diligência realizada, em que pesa a defesa veemente da acusação fiscal feita pelo ilustre auditor que a realizou, o que se pode perceber é que foi constatado que as operações foram devidamente retratadas na contabilidade, livre razão do recorrente. No relatório de diligência, o auditor deixou claro, em um primeiro momento, que identificou no razão do contribuinte a contabilização, o lançamento a crédito das notas fiscais de venda, razão da conta tal, e também a contabilização, o lançamento a débito das notas fiscais de entrada, razão da conta tal. Em ambos os casos, o fiscal afirmou que a contrapartida, lançamentos a débito ou a crédito, foi a conta tal duplicadas a receber. Ou seja, aos olhos desse julgador, a diligência demonstrou que houve, de fato, a neutralização dos efeitos tributários com a emissão das notas fiscais de devolução pela recorrente, que foram emitidas justamente para anular os efeitos da emissão das notas fiscais de venda antecipada, venda essas posteriormente canceladas. Não se pode perder de vista que a mesma conclusão chegou a KPMG no relatório de folhas tal, em especial quando aquela renomada auditoria afirma que as notas fiscais de entrada correspondem às respectivas notas fiscais de saída, inclusive no que diz respeito aos valores. Ademais, em que pese o agente atuante ter criticado eventual preenchimento do campo de observação das notas fiscais, o que se depreende dos autos é que consta dos documentos emitidos a indicação expressa da operação de devolução, inclusive com a indicação das notas fiscais de venda, que posteriormente foram canceladas. Cancelamento realizado por diversos motivos, como demonstrado assim. Não se pode deixar de mencionar também a fragilidade da acusação fiscal no que tange a verificação do controle de estoque da recorrente. É que, na diligência realizada, o agente afirma que o contribuinte não mantém registro permanente do estoque, nem apresentou o livre registro de controle da produção e do estoque. Únicos elementos que demonstrariam, por seu dinamismo, operação a operação, os movimentos de entrada e saída dos seus estoques e cuja manutenção obrigatória para apresentação ao fim. Dessa forma, não foi possível identificar se, efetivamente, houve a saída dos produtos vendidos ou as entradas dos produtos devolvidos. Em uma leitura isolada do trecho transcrito, poder-se-ia imaginar que o contribuinte deveria ter comprovado, com seus controles de estoque, entre aspas, a não saída das mercadorias que tiveram faturamento adiantado, mas cujas vendas foram canceladas. Não se pode perder de vista, entretanto, que se está diante de um auto de infração, em que, como sabido, o ônus da prova é da fiscalização. Nesse sentido, uma vez identificada a eventual inconsistência na documentação fiscal do contribuinte, a fiscalização deveria ter aprofundado a investigação para analisar com detalhe o controle de estoque do contribuinte e identificar eventuais inconsistências nele. Contudo, a acusação fiscal partiu de uma premissa que se mostrou equivocada. Ou seja,
o contribuinte não poderia emitir nota fiscal de devolução, uma vez que esta seria de emissão obrigatória do comprador. E parou por aí sua análise/investigação. Neste ponto, a premissa da fiscalização é equivocada e até mesmo sem razoabilidade, na medida em que não se pode exigir a emissão de um documento fiscal por quem sequer recebeu a mercadoria. Por outro lado, no que tange a eventual fragilidade do controle de estoque da recorrente, o próprio agente que realizou a diligência deixou claro que o controle realizado pelo contribuinte estava de acordo com a sua atividade. No relatório de diligência, afirmou-se que, abre aspas, fosse uma empresa com atividade unicamente comercial, o registro de inventário em conjunto com as notas fiscais eletrônicas de entrada, emitidas por terceiros e pela própria PJ, e de saídas, poderiam ser úteis na verificação desse quesito. Todavia, tratando de uma empresa com atividade industrial, as entradas no estoque de produtos acabados são lastreadas principalmente por documentação interna de controle de produção. Ora, se a própria fiscalização diz que o controle de estoque realizado pelo contribuinte estaria de acordo com a atividade por ele desenvolvida, não se pode admitir que a inexistência de outro controle poderia ser utilizada para fundamentar uma acusação fiscal equivocada, como já demonstrado. Este termo não merece prosperar a acusação fiscal. A análise dos autos, das provas neles acostadas e a diligência realizada, em que pese o auditor ter opinado pela manutenção da autuação, são no sentido da correção do procedimento realizado pelo contribuinte, procedimento esse respaldado na legislação em vigor. Por todo aqui exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar na integralidade o auto de fração área análise. Como voto, presidente. Ok, obrigado. Então, o relator está rejeitando a preliminar, né, que já foi rejeitada por unanimidade, no mérito, votando por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração. Alguém tem algum comentário a fazer? Queria discutir alguma coisa ou a gente pode passar? Então, Ricardo. Não, só um esclarecimento aqui, porque nesse finalzinho, não entendi essa sua colocação, viu, Flávio? Você diz que ora, se a própria fiscalização diz que o controle de estoque realizado pelo contribuinte estaria de acordo com a atividade, onde é que ele disse isso? Nesse trecho que você reproduziu aqui, não vejo essa... Ele fala isso, Ricardo, ele fala no seguinte sentido, olha, se ela fosse uma atividade comercial e não industrial, ela teria que ter um controle de estoque mais detalhado. Mas... né? Não. Eu acho que... Pega aí a diligência. O comercial, ela teria que ser o industrial, que é o controle de estoque mais detalhado. Acho que foi essa a linha da fiscalização ali, né? Não entendi isso, Ricardo. Tanto que ela nem critica o que foi apresentado. Enfim, vou até pegar aqui de novo, mas eu não entendi isso. Eu achei consistente esse trecho aqui. Depois dá uma olhadinha, não vai mudar a minha posição, não. No sentido de te acompanhar, já anunciando meu voto. Mas isso aqui eu achei estranho. É verdade, Flavinha, porque o que ele fala é, olha, ele é industrial. Para ser industrial, ele precisa de um controle adicional. Se ele fosse comercial, aí o controle que ele tem estaria correto. É isso que ele colocou. Essa questão é irrelevante de fato, porque ele não faz essa apuração. O lançamento já estaria insuficientemente instruído desde o início. Mas, de qualquer forma, essa passagem aqui, ele está dizendo o contrário do que você está falando. Ele está dizendo que a escrituração dele não é suficiente para verificar se de fato houve saída de mercadorias. Desculpa, mas assim, o que vocês estão me ouvindo? Como você colocou, tá? Não, sim, mas no relatório, abri ele aqui, ele deixa bem claro aqui, ó. Todavia, tratando de uma empresa de quantidade industrial, as entradas no estoque de produtos acabados são lastreadas, principalmente por documentação interna de controle de produção. Ele fala o seguinte, o que ele faz está correto, para mim ficou muito claro, ele não critica o controle de estoque de produtos. Mas assim, se for esse o ponto para todos, eu posso reformular aqui, enfim. Entendi também, Ricardo. É porque, na verdade, a gente pediu para ele verificar só o registro de inventário na diligência. E aí o fiscal está criticando, na verdade, o quesito. Não, só o registro de inventário não basta, não. Tem que ter o controle de produção também. Porque eu posso ter movimentação de mercadoria interna para fazer a produção de uma determinada mercadoria. Ainda que aqui nós estejamos discutindo outra coisa. Mas aí o voto do Flavinho aqui tá indo em uma direção completamente diferente. Não é isso. Ele está falando que ele tem, ele fala, olha, ele tem um controle interno.
Só que não basta eu analisar só o inventário, foi isso que ele falou. Eu acho que talvez ele não esteja... Ele, de certa forma, ele disse que ele tem todos os controles. Só que ele se recusou peremptoriamente a analisar o nosso quesito. Eu falo, não adianta eu olhar o inventário. Ele falou que o cara tem os controles. O controle dele de estoque está correto, não tem problema. Só que ele está criticando o nosso quesito. Ô, Ricardo, mas aqui para mim, independentemente disso, e isso aqui eu posso até reformular a redação para não haver dúvida, mas independentemente disso, o ponto para mim está no alvo de infração. A fiscalização, uma vez que identificou alguma consciência naquelas contas, ela tinha que ter ido além, ela tinha que ter fiscalizado, e ela não fiscalizou, ela falou numa premissa equivocada. A dúvida foi só porque eu senti, mas fica à vontade, se você achar que vale a pena. Eu reformulo, não tem problema nenhum. Bom, assim, a conclusão vai ser a mesma, eu reformular a frase para não ter dúvida. Ok, então você está acompanhando o relator, Ricardo, é isso? Gustavo? Com o relator, presidente. Andréa? Eu também acompanho o relator, presidente. Certo. Cleucio? Presidente, também acompanho o relator. Marcelo? Também acompanho o relator, presidente. E Fabiana? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de nulidade, no mérito em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a auto de infração nos termos do relator e voto do relator. Ok? Ok, doutor Felipe? Obrigado. Obrigado a todos, um abraço, boa tarde. Obrigado. Vamos fazer um intervalinho, 5 minutinhos. Por favor. Ok, pedir para o Marco Antônio suspender a gravação.